minha querida Ana Luísa, você foi lá na Rua São José, encontrou aqueles buracos lá naquela coisa, né? Como é que você pode fazer um buraco daquele na calçada e não estão nem aí, né? E ali tem um terreno baldio na frente, é isso que é interessante, né? Mas é uma área, um terreno que não tem, né? Tem um terreno ali. Mas não tem casa, né? Não tem casa, ao lado tem algumas residências, mas em frente a essa calçada, onde tem esse buraco, né? De fato, não temos residência. É um terreno, tá vazio, assim, a gente não sabe, né? Não tem informação de se é... E enfim, se aquilo ali foi algo para aquele terreno, algo, né? Que não parece não, né? Parece que é uma coisa... Parece ser... É coisa muito de estranho, rede, né? É parece muito estranho. Aqueles tubos ali, a gente não sabe se tá ali por dentro. Aqueles tubos são para passagem de cabo, né? Parece que a gente não... A gente fica até meio assim de ali encostar ou algo do tipo, né? Mas você tem uma matéria sobre o Ministério Público de Santa Catarina. Algumas ações, alguma manifestação, alguma participação de representantes aqui em Tubarão? A gente teve ontem, né, foi basicamente uma coletiva de imprensa, né, com o Ministério Público, procuradores e promotoras de justiça da comarca aqui da nossa região, Tubarão, e entre outras, né? A gente pode se dizer da comarca da Murel, das comarcas da Murel. Sim. Esse encontro foi na Unisul, num dos auditórios da Unisul, e aconteceu ontem pela manhã, se estendeu ali durante o dia, né, com esses promotores de justiça e o Ministério Público de Santa Catarina, onde a gente teve a presença da Procuradora-Geral, a doutora Vanessa Vandalzen Cavalazzi. Ela é a primeira mulher, Milton, a assumir o cargo, né? Ela assumiu em abril desse ano, então é bem recente. Ela trouxe algumas diferenças aí, alguns projetos novos para o Ministério Público do Estado. O nome desse projeto que ela veio apresentando, né, que eles vêm trazendo a partir de agora, é o Prioriza SC. MPSC Prioriza, perdão. É um programa do Ministério Público que tem esse objetivo de aproximar, então, a atuação do órgão dos problemas, das necessidades reais aí das comunidades locais, né, através dessa escuta regional, um diálogo com a sociedade, define aí coletivamente as prioridades de atuação institucional para atender os desafios de cada região, ou melhor, né, simplificando, o Ministério Público do Estado, o regional, né? Eles se entram em contato com as comarcas da região e se juntam, né? Como eles fizeram ontem esse encontro, para debater quais são as demandas aqui do litoral, o que a gente tem de prioridade que eles podem estar tratando, né? Quais são os dados necessários, por exemplo, a gente pode falar de meio ambiente, infanto-juvenil, enfim, quais são as ações. Ou seja, viver a realidade de cada região. De cada região. Daqui a pouco aqui tem que ter uma dedicação maior para o meio ambiente, não se teria lá no oeste, um exemplo, no Planalto Serrano, no oeste, né? Sim. Então eu acho que isso tem um certo grau de interesse. Desses exemplos que a gente pode trazer, assim, para simplificar, né? Foi uma da fala da doutora Vanessa também, que no litoral é diferente os dados da Lei Maria da Penha, a Lei de Violência Doméstica, do Oeste. É mesmo? Ela trouxe uma diferença. Lá os homens usam mais faca? O que é? Não, ela não trouxe esses dados, né? Ela só comentou realmente que, de fato, é um pouco diferente as situações, né? E aí, enfim... Os comportamentos são diferentes. O que leva a Maria da Penha talvez seja a caso de violências domésticas. A cultura diferente, né? É porque é o tipo de ação das pessoas, né? Tem uma região que é mais machista, outra menos machista. Isso sempre foi assim, né? O Estado ele é meio dividido. Eu me lembro assim que quando se fazia aqueles levantamentos de criminalidade, quando se falava em crimes de arma branca, faca, região serrana, sabe? Aquela região ali até de Lages e circunvizinhos ali, aquilo ali sempre foi assim, tem muito crime de faca, porque o pessoal, a faca, a habilidade de trabalhar com faca, né? O pessoal trabalhava na roça com as facas e tal. Então, assim, é interessante, mas é isso que crimes de maior incidência com arma de fogo, capitais, cidades maiores, então tem esses detalhes, né? Esse foi um exemplo do que ela trouxe, né? Desses dados que eles vão nessas regiões para poder destacar, para entender melhor. Mas a gente conversou com a doutora Vanessa para entender melhor como é que funciona esse projeto. A gente vai ouvir agora o que diz. É fato, e não é um desejo desta Procuradora-Geral, é um desejo do Ministério Público. Eu falava um pouco antes de começar a nossa entrevista, que não existe possibilidade da gente fazer um Ministério Público atender a sociedade hoje com problemas tão complexos se nós não estivermos muito próximos dela, compreendendo os problemas da realidade do local. E é isso que nós vamos fazer hoje, escutar os promotores de justiça, debater acerca dos dados que nós vamos apresentar e escolher prioridades área a área.
a área criminal, a área da infância e juventude, a área da cidadania, a área do meio ambiente. O que a região de Tubarão tem de problemas em cada uma dessas áreas. Então, primeiro a gente tem que falar de escutativa, né? De escutar a população, escutar a sociedade e a partir dessa escuta desenvolver a solução ou induzir a solução desses problemas. Segunda coisa importante, nós não queremos apresentar ao final desse projeto todo do Prioriza uma coleção de denúncias ou uma coleção de ações civis públicas ou de TACs. O que nós queremos é apresentar resultados. Quantos por cento o índice de criminalidade caiu? Quantos por cento de baixa nos feminicídios? Nós queremos dados, resultados objetivos, dados que a sociedade possa sentir no seu dia a dia. Quando nós fomos criados em 88, não existiam celulares, eu estou cercada de celulares, não existia a internet, não existia esse mundo digital que nós temos hoje, né? Ou nós estávamos dentro de casa ou fora de casa. Hoje, as nossas crianças estão dentro de casa e, na verdade, com a porta aberta para o mundo inteiro. Disso decorre que problemas muito mais difíceis de solucionar aparecem diante de nós. Não adianta mais nós firmarmos termos de ajustamento de conduta onde o Ministério Público dá aquilo que a sociedade ou aquilo que o poder público precisa cumprir. Muitas vezes o poder público não tem capacidade econômica de implementar as soluções. Portanto, respondendo a pergunta que você me fez, a ideia é sentarmos coletivamente, representantes de todas as partes afetadas e a partir daí construirmos as soluções ouvindo cada uma das partes envolvidas, porque cada uma das partes envolvidas tem um pedaço do problema e um pedaço da solução. Unindo todas essas escutas, nós conseguimos construir melhor essas soluções. Essa é a ideia para o futuro. Bom, então essa é a fala, né, da doutora Vanessa Cavalazzi. Ela fala muito bem, né? Ela traz esse... Ela vai ser convidada para ser locutora. Ela traz essas informações importantes sobre o novo programa, né, do Ministério Público. Sim. E aí, muito bacana, porque muito se fala, né, a gente comentava a relação do Ministério Público com a própria imprensa também, né, a gente tem uma certa dificuldade, então a ideia da doutora também é trazer o Ministério Público para perto da comunidade da imprensa, assim. Eu encaro isso com muita felicidade, se ela realmente, ela é a nova coordenadora, ela é a nova chefe do Ministério Público, Procuradora-Geral. Tomara que ela tenha realmente essa ideia, porque eu acho que sempre que faltou um pouco... Porque assim, quando se tratava da justiça, a justiça é o poder judiciário, né? O juiz é aquele meio que intocável lá, então a gente só espera a sentença dele, não tem muito o que conversar. O Ministério Público é o nosso representante. Legalmente, em todos os processos, é o nosso representante do Estado, o representante da população. Somos nós, que somos cidadãos e tal. Ou seja, ele serve para nos acusar quando a gente comete algum erro, ele serve para nos proteger quando a gente está sendo prejudicado. E sempre eu senti muito a falta dessa relação com o Ministério Público, no sentido de os promotores conversarem, explicarem, esclarecerem, às vezes até por que não fazem certas investigações, por que às vezes estão fazendo certas investigações, o que os leva a fazer certas coisas, porque senão fica assim uma ideia de que fazem o que bem entendem e a gente nunca sabe exatamente o que querem. Nós, colegas da imprensa, né, em entrevista com a doutora Vanessa, nós comentamos sobre isso. Tinha essa dificuldade de saber como é que era que esse contato com o Ministério Público, e aí sim ela traz, que essa é a ideia. Então já deram um primeiro passo, que é chamaram a imprensa para conversar sobre o assunto. Que já foi interessante, que já foi interessante, porque é muito difícil de se ter esse contato, né? Exatamente, e agora a ideia é também, ela também cita, né, em uma das falas dela, porque a coletiva foi o quê? De 12 minutos, mais ou menos, a gente soltou as informações mais importantes, né? Mas ela também fala que agora a comunidade pode procurar as comarcas da cidade, pode entrar em contato com o Ministério Público, que vão estar, sim, mais atentos quanto a isso. Mas também tem uma fala importante, Milton, dela em relação à Operação Mensageiro. Ela foi questionada durante a coletiva de imprensa, ela comentou sobre a situação, a gente vai ouvir agora um pouco o que... Nós temos a Operação Mensageiro, é um desdobramento, é um dos anexos da Operação Epáter e Filho. Para vocês terem ideia, a Operação Epáter e Filho tem 62
outros anexos. A Mensageiro é apenas um deles. Isso nos diz que nós temos um longo caminho pela frente. O combate à corrupção não é algo para uma administração, para uma procuradora-geral ou procurador-geral. É um trabalho da instituição, um trabalho permanente da instituição. Em breve nós teremos, eu gostaria que fosse até o final de agosto, acho que nós vamos ter que alongar um pouco isso, mas nós teremos um balanço disso que você me perguntou. Quantas ações penais deflagradas, em que estágio estão essas ações, quantos arquivamentos. Nós pretendemos passar uma régua nessa operação e seguir adiante para outras tantas operações que precisam ser deflagradas no estado de Santa Catarina. Bom, então essa é a fala da doutora, né, em relação à Operação Mensageiro. Se é apenas um anexo de uma coisa gigantesca que tem mais de 60 ações, eu não entendi exatamente. Me parece assim um inquérito do fim do mundo, né? Tá parecendo aquele inquérito do fim do mundo que o nosso querido Alexandre de Moraes tá aplicando lá nas tal da fake news, que já faz 4 anos já e não termina nunca, não para nunca. Eu acho que tá na hora de realmente definir as partes que já foram conclusas, né? Porque tudo bem, se vai continuar combatendo corrupção sempre será Operação Mensageiro, o Ministério Público defina como quiser. Mas assim, e aqueles que já estão lá, que já estão há 2, 3 anos esperando? Quando sairá esse julgamento? Quando haverá? Porque daqui a pouco é muito estranho isso, né? Você ter novas operações e não ter ainda a conclusão das anteriores, quer dizer. Então, isso castiga quem está lá sendo acusado e que não se sabe se é realmente culpado ou inocente, quer dizer, castiga todos nós, né? Castiga quem acompanhou o fato e até hoje não entendeu direito o que aconteceu, porque não explicaram, só vazaram informações, né? Vazaram um monte de informações pros amiguinhos lá da capital, lá, os 4, 5 jornalistazinhos lá que já tinha tudo encomendadinho para vazar. Nós aqui, o que é que nós sabemos? Tudo é segredo de justiça, tudo é segredo de justiça. Tudo é segredo de justiça, quer dizer, então, né, muitas das coisas que a gente tinha aqui para posicionar, para debater, para contestar, não podemos fazer nada disso. Mas tá bom, valeu. Tomara que ele esteja abrindo agora a guarda para a gente poder conversar um pouco mais, que isso é importante. A ideia é que quebre essa barreira. Tomara que quebre. Vamos em frente, obrigado, tá, querida? Obrigado. Olha só, a terceira e última edição vem já, a gente tá encerrando aqui a